Fala galera, sejam bem-vindos ao Conab 2014, primeiro Congresso Nacional Online de Business Intelligence. Meu nome é Diego Nogari e hoje vou apresentar para vocês os 5 passos para uma tomada de decisão mais coerente utilizando as ferramentas corretas, tá ok? Bom, aqui segue meu e-mail também aqui na tela, né? nogari@ngrsolutions.com.br. Falar um pouquinho de mim. Eu sou MVP de SQL Server desde 2008, já tem aí 7 anos que eu estou com essa recorrência em cima da plataforma da Microsoft de banco de dados. Eu também sou Regional Mentor do PAS. PAS é a sigla de Professional Association for SQL Server e represento o Brasil, faço uma comunicação aqui entre os profissionais de SQL Server do Brasil com o board do PAS que fica nos Estados Unidos. Eu também escrevi um livro chamado Do Banco de Dados Relacional à Tomada de Decisão. Esse livrinho que vocês podem ver em amarelo no slide. Mantenho um site chamado Thinking SQL, que é relacionado totalmente a SQL Server e BI, que você pode acessar através do www.diegonogari.net ou procurando Thinking SQL em algum mecanismo de busca. Eu também tenho uma empresa de treinamento chamada NGR Solutions, e eu presto vários treinamentos ali em cima de BI, de Data Warehouse, de Reporting Services e Analysis Services Integration. Todas as ferramentas dessa plataforma de dados da Microsoft, a gente consegue trabalhar ali dentro, tá ok? A agenda da apresentação de hoje, né, do dia 20, a minha sessão, são esses 5 passos, né? São 5 ferramentas que eu quero mostrar para vocês para explicar como que a gente consegue tomar uma melhor decisão utilizando a ferramenta correta. Então a gente vai falar sobre o SQL Server, a parte gerencial do banco relacional, que é a nossa parte do OLTP, Online Transaction Processing. Depois a gente vai passar para as ferramentas de BI. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o SQL Server Integration Services, que é a ferramenta responsável por fazer o ETL, o Extraction Transformation Loading dos meus dados. Na sequência a gente vai falar sobre o SQL Server Analysis Services, que é a ferramenta que produz os cubos, né, que faz todo o nosso processo se transformar num cubo e num processo analítico, né, do OLAP, Online Analytical Processing. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Reporting Services, que é a forma de gerar relatórios utilizando a ferramenta da Microsoft, que vai consumir tanto os dados que estão no banco de dados relacional, quanto no Data Warehouse, ou então em cima dos cubos do OLAP, né, dos cubos do Analysis Services. E por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre as ferramentas de Data Mining, sobre os algoritmos de mineração de dados que a gente tem dentro da plataforma da Microsoft para poder consumir dados e utilizar um pouco de inteligência artificial em cima dessa plataforma, tá ok? Então, com base nesses 5 assuntos, a gente vai direto para as demos. A gente vai sentar o dedo agora no teclado, mexer bastante aqui com o mouse e mostrar para vocês como que é possível concluir essas tomadas de decisões utilizando a plataforma da Microsoft, tá ok? Então, vamos só abrir aqui as ferramentas. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o Integration Services, que é a ferramenta da Microsoft responsável por trabalhar com a plataforma de ETL, né? Que é a extração, transformação e carga dos meus dados. Então eu posso, utilizando o Integration Services, ler informação de um lado, ler informação de algum lugar e escrever essa informação em outro lugar. Esse é o processo de né, extraction, e E de extraction e o L de loading, de carga dos dados. Então eu posso ler a informação e escrever a informação. O processo intermediário, que é o T, que é o de transformation, esse é um processo que não necessariamente é obrigatório, né? Mas ele é super viável, ele é super interessante para a gente conseguir montar uma estrutura no qual eu adeque a informação vindo da origem para com o meu destino. Porque nem sempre a informação que está vindo da minha origem ela está coerente da forma que eu preciso armazenar no meu banco de dados. Nem sempre essa informação ela está padronizada, ela está limpa, ela está estruturada para armazenar da forma correta que eu preciso. Por exemplo, eu posso ter soluções no qual eu faço a leitura de uma base de dados que
é de fora do meu país, por exemplo, informação vindo do Argentina, informação do Chile, dos Estados Unidos, do México, e cada uma dessas informações vem de uma forma diferente. Então, por exemplo, o código do produto, né, o SKU do meu produto, eu posso ter esse código vindo com, por exemplo, a abreviação do nome do país na frente do meu código. Então, US 001 ou AR 001, CH 001, e cada uma dessas abreviações, cada uma dessas siglas do meu país representa um país que ela tá vindo, que a informação está vindo. Só que no meu banco de dados que eu estou armazenando toda a informação centralizada aqui, o meu campo ID, ele é um campo do tipo inteiro, ele é um campo do tipo numérico, ele não é um campo do tipo alfanumérico, então eu não vou poder armazenar esse AR, esse CH, US. Então eu simplesmente faço um tratamento nessa informação, utilizando esse lado do T, né, no meu processo GTL, e garante que a minha informação fique precisa. Ela fica armazenada dentro do meu banco de dados da forma correta. Então a gente vai olhar um pouquinho do poder que a gente tem para trabalhar em cima da plataforma da Microsoft, e depois a gente volta para ver as outras ferramentas, ok? Então a primeira ferramenta que a gente tem, essa ferramenta que está na tela aqui com a gente, é o SQL Server Integration Services. Ele é responsável por fazer esse processo DTL, né? Se olharmos aqui a toolbox, né, as ferramentas que eu tenho para trabalhar dentro do meu Integration Services, reparem que eu tenho aqui algumas ferramentas, né, de Data Flow Task ou de Execute SQL Task. Essas ferramentas, elas basicamente são tarefas que me permitem executar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui no caso, reparem que eu tenho aqui, né, o desenho de 2 cilindros conectado por uma seta, que é essa tarefa chamada Data Flow Task. Quando eu adiciono essa tarefa para cá, simplesmente drag and drop, tarefa simples, né? Arrastar e soltar essa tarefa para dentro da minha solução, eu posso clicar aqui, né, botão direito Edit. Repara que ele muda aqui em cima, né? Ele sai dessa aba chamada Control Flow e vai para essa aba chamada Data Flow. Repare que quando eu faço isso daqui, ele muda a minha toolbox para representar os objetos, representar as tarefas que podem ser utilizadas para trabalhar dentro dessa minha aba chamada Data Flow. Então, voltando aqui, o que o Control Flow é responsável? Eu posso executar diversas tarefas aqui dentro do Control Flow, inclusive tarefas de movimentação dos dados. Porém, a movimentação dos dados ela é praticamente exclusiva da minha tarefa de Data Flow. Não é somente dessa tarefa, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui o Execute SQL Task, que pode executar um comando SQL Server, um comando SQL, não necessariamente do SQL Server, tá? Um comando SQL contra uma base de dados relacional e faz uma execução de alguma coisa. Pode ser uma movimentação de dados. Por isso que eu disse que ela não é totalmente exclusivo do Data Flow Task. Da mesma forma como eu tenho aqui Other Tasks. O Execute SQL Task. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Execute T-SQL Statement Task. Então eu posso executar um comando exclusivamente do TSQL, né? Exclusivamente do Transact SQL, que é a linguagem de programação que a gente usa dentro do SQL Server para fazer a criação das nossas consultas e por aí vai. Então, puxando para cá esse Data Flow Task, né, puxando para a nossa área de trabalho o Data Flow Task, eu posso renomear, né, apertando aqui o F2 ou então botão direito Rename. Ele também permite com que eu faça, né, aqui, mover dados do SQL para arquivo TXT. Isso é importante, a gente manter uma nomenclatura que seja coerente ao que está sendo executado naquela tarefa, para que eu possa ler isso depois no log, caso eu precise ler o log dessas alterações, e eu consiga encontrar o que exatamente foi feito ou qual tarefa que executou com um alerta, ou executou com uma falha, executou com sucesso. Eu posso acompanhar isso dentro dessa movimentação dos dados, tá ok? Então, clicando em Edit nessa minha tarefa, é possível então ver que mudaram-se as
mudaram-se os itens aqui na minha toolbox e eu tenho aqui os meus objetos, as minhas tarefas de destination e de origins, né? Reparem que eu posso ler inclusive informação que não é somente de um SQL Server. Por que eu posso fazer isso daí? Porque a ferramenta de ETL ela é agnóstica à solução que você está utilizando. Por exemplo, eu não estou utilizando uma ferramenta que é exclusiva para eu trabalhar só com plataforma Microsoft. Eu posso ler um banco de dados Oracle, um banco de dados da IBM, né, o DB2, posso ler um banco de dados MySQL, Postgres, eu posso ler uma infinidade de bancos de dados distintos para puxar os dados. E da mesma forma que eu posso ler várias origens de dados, eu posso escrever em várias origens de dados, desculpa, em vários destinos de dados, né? Por exemplo, eu posso escrever no Excel, posso escrever no flat file, posso jogar isso aqui num data mining, posso escrever num ADO.NET, ou então também posso escrever no ADBC ou OLDB, que conecta praticamente em qualquer tipo de base de dados, né? Então isso faz com que eu tenha uma flexibilidade muito grande para conectar onde eu precisar e escrever onde eu precisar. Vamos ver como que faz esse processo da leitura de um lado e escrita do outro, né? Quando eu faço uma inclusão de um ADO.NET Source, né, um ADO.NET Origin do meu dado, eu defino para ele qual que é a base de dados que ele vai se conectar. No caso aqui é uma AdventureWorks DW 2012 que faz com que você consiga reproduzir isso na sua casa ou na sua empresa, porque essa base de dados ela é uma base de dados pública, você pode baixar essa base de dados, é uma base de dados de exemplos da Microsoft. Se você procurar por AdventureWorks DW 2012 em algum mecanismo de busca na internet, você vai localizar, seja no Google, no Bing, enfim. Você consegue localizar essas bases de exemplos. Se você quiser procurar diretamente no site onde isso aqui está, é no codeplex.com. Então, codeplex.com, lá dentro tem uma área de busca, você procura lá por AdventureWorks DW 2012 e consegue localizar essas bases de dados, tá ok? Aqui então eu posso escrever a consulta que eu quero, eu vou lá no meu SQL Server, escrever a consulta e trouxe essa consulta para cá. Posso inclusive testá-la, né, olhando o resultado que eu vou ter nessa consulta. Se você olhar aqui embaixo, aqui mostra o resultado que ela teve, né, que é exatamente essa consulta aqui que está grifada, tá? Posso também visualizar as colunas que eu tenho. Isso aqui é só para constar, para você conseguir visualizar as colunas que estão retornando daquela origem de dados que você está buscando, ok? Beleza, fizemos a conexão da minha origem de dados. Agora eu faço uma edição do meu processo que vai fazer a escrita do meu dado. Reparem que eu escolhi aqui, no caso, esse iconezinho, né, que é uma folha com uma seta sendo inserida nele. Isso aqui representa para mim um flat file destination, que é o que a gente tem exatamente aqui, ó. Flat file destination, tá ok? Botão direito, edit, ele pede para eu criar uma conexão, né, para eu fazer essa escrita no meu dado. Crio uma conexão e faço o mapeamento entre as colunas que eu tenho da minha origem, que é no caso o SQL Server, para essas colunas que eu quero escrever dentro do meu flat file, do meu arquivo de texto. Então, como ele está utilizando exatamente o mesmo nome entre as colunas, o SQL Server já utiliza uma inteligência por trás que monta essa ligação automaticamente. Ele consegue entender que o nome da coluna é compatível e o data type ele é compatível, né? O tipo de dado ali também é compatível, então ele permite com que isso faça essa ligação e armazene e crie, né, automaticamente um mapeamento desses dois objetos, dessa origem para esse destino. Isso não significa que somente esta forma é a única para se trabalhar. Significa que essa é a forma que o SQL encontrou para facilitar a sua vida na hora de movimentar esses dados entre uma origem e um destino, tá ok? Para isso, se a gente olhar aqui a minha base, né, o local onde isso aqui vai ser armazenado, que eu defini que seria aqui nessa pasta, então eu vou só executar aqui a minha tarefa e vou visualizar a pasta. Reparem que ele executou com sucesso, né? Ficou verdinho
Aqui ficou com uma marca verde que conseguiu ler a minha base de dados, consultou essa base de dados, trouxe 11 registros para o meu arquivo de destino e conseguiu escrever no meu destino. Nesse momento, né, o arquivo Sales Territory que foi criado nesse processo está aqui armazenado e está aqui todas as informações que a gente está consumindo a partir daquela origem que a gente trouxe para cá, tá ok? Isso aqui faz com que o meu objeto fique funcionando da forma correta. Então, isso daqui resolve o meu problema, né, de ler uma origem e escrever no destino. Caso você não queira utilizar essa ferramenta completa para a sua solução, você pode procurar diretamente o Import and Export Data, tá? Que ele é um wizard que funciona praticamente da mesma forma que o Integration Services e faz com que você consiga ler uma origem e escrever no destino. Você não tem todas as ferramentas de transformação e você não tem a flexibilidade tão grande quanto você tem dentro do Integration Services completo. Mas aqui dentro do Import and Export Data, você consegue localizar e escrever no destino qualquer, né? Ler uma origem e escrever no destino, de uma forma muito simples, né? Somente seguindo o wizard que está aqui. Então, você avança, escolhe aqui na área da origem, né, do source, você fala para ele qual que vai ser o tipo de conexão que você quer. Tem diversos tipos de conexões aqui já disponíveis. Aí você conecta, por exemplo, aqui no seu Oracle, puxa a informação do Oracle e escreve, por exemplo, num DB2, tá ok? Isso aqui fica totalmente agnóstico à tecnologia que você está utilizando. Ele não é uma ferramenta que vai restringir a sua solução para funcionar somente com SQL Server ou somente com outras tecnologias da Microsoft, tá ok? Então, essa ferramenta, dentro de um cenário de BI convencional, né, dentro do cenário de BI corporativo, essa ferramenta é a primeira que a gente utiliza para fazer a movimentação dos dados. Porém, a gente pode em algum momento ler ou escrever em cima do SQL Server. E o SQL Server, por sua vez, ele é essa plataforma que a gente tem para poder consumir e armazenar os dados de forma transacional. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é essa base que a gente está falando, né, do Adventure Works aqui, que nesse momento já é o meu Data Warehouse. Quando eu fiz o download desse banco de dados de exemplo, eu consegui fazer o download tanto do banco de dados OLTP quanto do banco de dados OLAP, né, o Online Transactional Processing e o Online Analytical Processing. Ambos bancos de dados estão disponíveis gratuitamente para você fazer download e poder colocar na sua máquina, tá ok? Isso aqui são bancos de dados de exemplo, não tem nada que vá comprometer a integridade de nenhuma empresa, então fiquem à vontade para trabalhar e brincar em cima dele e aprender a usar a ferramenta, que faz bastante sentido e dá uma porção de insights que você consegue utilizar para dentro da sua empresa, tá ok? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui dentro dessas duas bases de dados, né, do Adventure Works e do Adventure Works DW 2012? Tem uma porção de tabelas com vários esquemas aqui, né? Human Resources, Pearson, Product e Sales e por aí vai. Então, cada uma dessas tabelas armazena a informação correlacionada àquela entidade que ela está representando, né? Então, por exemplo, Human Resources.Department significa que é um esquema, né? Que é um agrupador lógico dos recursos humanos e tem a tabela de departamentos aqui dentro. A mesma coisa aqui, né? Human Resources.Employee é uma entidade lógica dos recursos humanos e a tabela de funcionários. Então, esse tipo de armazenamento, esse armazenamento mais convencional que a gente tem, é o que a gente chama de modelo de entidade de relacionamento ou banco de dados relacional, banco de dados transacional. Existem vários nomes que você consegue encontrar aí na literatura para representar esse banco de dados convencional. Isso aqui nada mais é do que o armazenamento que a gente tem para trabalhar normalmente com os nossos sistemas diários. Então, o sistema de vendas da sua empresa, o sistema de CRM da sua empresa, o sistema de estoque da sua empresa, o sistema de, sei lá, de billing, sistema de contabilidade, sistema do recurso humano, os sistemas do marketing, tudo isso daí, o que a gente tem muita transação, né, muito processamento do tipo,
insere, consulta, apaga, atualiza. Essas tarefas, essas atividades básicas que a gente tem de movimentação de dados, de manutenção dos dados, elas são feitas normalmente dentro do banco de dados como esse daqui, que é o banco de dados relacional, transacional que a gente tem, tá ok? Então, quando você estiver utilizando isso na sua empresa, lembre-se que você vai estar armazenando o dado numa estrutura como essa, uma estrutura que tenha uma... Vamos pegar aqui só para vocês verem essa tabela, né? Por exemplo, estou pegando aqui Employee. Ela é formada por uma porção de colunas que são como se fossem variáveis dentro da nossa estrutura, né? Então, a junção de uma variável chamada Business Entity ID com uma variável chamada National ID Number, com a variável chamada Login ID, tudo isso daqui, cada uma dessas opções aqui, né? Cada um desses itens que você está vendo aqui na minha tela, isso daqui é uma coluna do que a gente chama de banco de dados. Então, quando a informação está armazenada dentro desse banco de dados, ela fica ali dentro de uma sequência lógica, onde cada uma dessas colunas representa um pedaço da informação como um todo. E quando eu passo a olhar isso daqui como uma linha, uma informação sequencial, eu começo a chamar essas amostras aqui, né, essas observações aqui, como sendo uma tupla que faz parte cada uma dessas colunas. Então isso aqui seria como se fosse um registro, né? Então, por exemplo, olhando aqui, né, na tabela Employee, na tabela Funcionários, eu tenho aqui o Business Entity ID dele, aqui eu tenho o National ID Number, que é como se fosse o RG ou o CPF aqui no Brasil. Eu tenho aqui o login desse usuário, né, desse funcionário dentro do nosso sistema. Tem aqui um hexadecimal falando o nó da organização onde esse funcionário está alocado. Eu tenho aqui o nível organizacional que esse funcionário está hoje, né, funcionando, o título do emprego desse funcionário e uma porção de outras colunas que fazem essa correlação a esse usuário único. Então, cada uma dessas colunas, cada uma dessas variáveis que a gente tem dentro dessa amostra, dentro dessa observação, ele representa um pedaço atômico daquela informação. Então, a grosso modo falando, né, um pedaço atômico seria... Esse daqui seria a menor unidade indivisível dessa coluna. Então, se você olhar isso por uma matriz, você tem a linha desse usuário por aquela coluna. Então, você consegue chegar até aquela informação específica relacionada a uma coluna específica de um registro específico. Aí você quiser, por exemplo, pegar aqui o aniversário, né? Então, para eu chegar no aniversário aqui desse meu cliente, desse meu funcionário, eu deveria procurar na coluna birth date e fazer um filtro em cima da linha que eu precisava, né, do registro que eu precisasse. Isso faz com que eu cruze várias informações e consiga recuperar essas informações para o meu sistema. Então, quando você está no seu sistema ali de vendas e coloca o ID do produto, e esse ID do produto traz o nome, o preço, a quantidade em estoque, uma descrição, o fabricante, cada uma dessas informações que vai plotar na sua tela, em cada campo específico dela, está representada por uma dessas colunas. Então eu poderia ter aqui o fabricante, aqui a data de vencimento daquele lote do produto, aqui o valor, aqui sendo a descrição desse produto e por aí vai. Então cada uma dessas informações ele alimenta, né? Ele consome o banco de dados para alimentar a tela do seu sistema. Quando você cria um registro novo, o que ele faz? Ele coleta todas as informações que estão nessa sua tela do sistema e salva como uma nova linha aqui no meu banco de dados. Então, se eu criasse uma linha nova aqui dentro, o que ele faria? Ele traria um novo código chamado 291, um novo National ID Number e por aí vai. E cada uma daquelas informações que está na sua tela, ele traria para cá. Tá ok? Então, isso daqui faz com que a gente tenha um banco de dados transacional. Reparem que aqui a gente tem um conceito que a gente chama de normalização. Essa normalização funciona muito bem para a gente evitar com que o meu banco de dados ele tenha mais informação do que é necessário. Por exemplo, eu não vou colocar aqui nessa minha tabela, por exemplo,
várias vezes o mesmo endereço, caso eu tenha ali um funcionário que mudou de departamento várias vezes. Eu não vou colocar várias vezes o título que aquele funcionário tem, independente do departamento que ele ocupe naquele momento. Isso eu não faço justamente para evitar a duplicidade da informação. Imagine que, por exemplo, o funcionário aqui que tenha esse ID, esse National ID Number 611-61660. Ele mudou de cargo não, mas ele mudou de departamento algumas vezes. Vamos supor que mudou 5 vezes de departamento. Se eu armazenasse a informação do departamento junto com o ID desse meu usuário e junto com o título que esse usuário tem, né, que é o Sales Representative, o que aconteceria caso ele mudasse de Sales Representative para, por exemplo, European Sales Manager, né, que é esse caso aqui de baixo? O que aconteceria? Eu precisaria atualizar 5 linhas, alterar o texto de 5 linhas dentro aqui do meu banco de dados para representar a verdade desse momento, tá ok? Porque essa informação mudou, essa informação foi atualizada. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu simplesmente relaciono os IDs, relaciono os códigos entre as tabelas. Isso gera o que a gente chama de normalização. É óbvio, eu estou explicando isso aqui numa visão muito rasa, muito superficial, que é pela questão do tempo que a gente tem. Então, quando eu faço essa ligação, né, essa normalização dos meus dados, eu beneficio o tipo de manutenção que a gente tem para fazer trabalhos de atualização, inserção e deleção de registros, tá? Para o processo que a gente tem dentro do Data Warehouse, que é essa outra base de dados aqui, né, que a gente tem, que é o AdventureWorks DW 2012, aqui sim a gente já tem uma estrutura que é um pouco diferente, que aqui é uma estrutura com tabelas desnormalizadas. O que elas fazem? Elas têm uma representação no qual os dados já estão sim duplicados dentro de tabela, porque a informação que está aqui dentro, ela é uma informação, é uma foto da informação que a gente tirou em algum momento do passado. Então, por exemplo, eu tenho informações aqui dentro da minha tabela, nessas dimensões, né, que a gente tem dentro do Data Warehouse, que são desnormalizadas, que podem estar vindo lá dos meus primórdios, lá de quando começou o ambiente do meu projeto, né, ou começou o sistema daquela área que a gente está trabalhando, até informação de ontem. Então, lá dos primórdios até ontem. Amanhã, quando virar o dia, eu posso puxar só o delta dessa informação e popular essa minha dimensão. Eu pego só o diferencial, populo, aí eu fico desde lá dos primórdios até ontem. Aí passou mais um dia, virou meia-noite, aí eu puxo novamente o delta, o que eu vou ter de informação? Lá dos meus primórdios até ontem. E sempre assim, eu vou fazendo esse processo. Tem um pessoal que vai falar aqui no Conab, vai falar só sobre Data Warehouse. Faz sentido vocês assistirem essas palestras para entender como funciona esse processo um pouco mais complexo, né? Mas isso também fica armazenado no que a gente chama de banco de dados relacional, porque ele continua tendo a estrutura analítica, a estrutura transacional dentro do banco de dados. Ele ainda não é uma estrutura analítica. A estrutura analítica passa a ser viável quando a gente cria a plataforma utilizando o Analysis Services e consumindo os dados, seja do ambiente relacional, seja do ambiente de Data Warehouse, processar essa informação e consolidá-la em cima de informações analíticas, tá? Que é o que a gente vai ver agora, como que isso funciona. A partir aqui do meu Data Warehouse, né, que a gente lê as informações do banco de dados relacional, cria as nossas informações aqui, tanto separadas em tabelas de dimensões e tabelas fato, e depois a gente consegue detalhar essas informações, né? A tabela fato a gente detalha com base em todas as dimensões que estão trabalhando com ela. A gente vai ver isso daí na prática agora, utilizando o Analysis Services, que é a terceira ferramenta que a gente queria mostrar para vocês aqui dentro da plataforma. Então, eu vou pegar aqui o Analysis Services. Reparem que o Analysis Services, ele volta para aquela ferramenta que a gente tinha no primeiro momento, que é a mesma ferramenta que a gente trabalhou com o Integration Services. Ela é a mesma ferramenta porque isso aqui, no fim das contas, é o Visual Studio com os templates para se trabalhar com BI.
Então, se você viesse, né, aqui em File, New Project, você teria aqui todos os templates para se trabalhar com BI, tanto do BI multidimensional quanto o BI tabular, né? Isso aqui está provido para a gente através do SQL Server desde a versão 2012, que foi lançado lá em 2012, até a versão que a gente está hoje, 2014 aqui. E isso funciona por causa de um recurso chamado BISME, BI Semantic Model. Ele permite que você trabalhe tanto na versão multidimensional quanto a versão tabular em um ambiente muito próximo e formas muito interativas para você conseguir migrar de uma plataforma para outra e, enfim, você consegue avançar algumas coisas aí por causa desse análise services que está com essas ferramentas já preparadas desde a versão 2012. Então aqui, quando você olha para esses ambientes de Business Intelligence, você consegue encontrar soluções do Integration Services, né, ferramenta de ETL, do Analysis Services, ferramenta analítica para se trabalhar com a plataforma de BI e criar os cubos, e ferramenta do Reporting Service que gera o front-end, gera o relatório para a gente para poder consumir esses dados, tá ok? Aqui, quando a gente está se conectando ao Adventure Works, né, que é o Adventure Works DW que a gente acabou de mostrar para vocês lá, eu preciso puxar algumas tabelas, puxar um dataset para cá e começar a trabalhar com esse dataset. É o que a gente faz dentro aqui desse objeto do Data Source View, onde eu falo para ele, ok, banco de dados do Analysis Services, se conecte a essa base de dados do meu Data Warehouse e puxe para cá algumas tabelas. Quando eu puxo essas tabelas para cá, que é o que ele monta aqui, eu defino quais tabelas ele vai consumir do meu Data Warehouse, né? A partir, por exemplo, de uma tabela fato e algumas tabelas dimensões em volta dessa minha tabela fato, tá ok? E cada uma dessas tabelas dimensões, vocês vão ver que elas conseguem especializar a informação que eu tenho na minha tabela fato. Só um briefing super rapidinho. Uma tabela fato nada mais é que um fato que aconteceu dentro do meu sistema. Por exemplo, se eu, Diego Nogari, vou numa loja numa livraria e compro o livro do Banco de Dados Relacional do Banco de Dados Relacional a tomada de decisões e pago R$ 21,97. Quando essa informação vem aqui para minha tabela fato, eu tenho lá, por exemplo, uma informação na DIN Date que tem o ID chamado, sei lá, 20/08/2014, que é o ID do dia que eu fiz a compra. Aí tem lá o ID do livro, que é o ID 1, numa tabela de produto, por exemplo. Está aqui em cima. Minha tabela produto está lá, ID 1 e todos os detalhes do livro. Aí eu tenho aqui, por exemplo, uma DIN Customer ou DIN Cliente que está lá, ID 1, Diego Nogari. E assim vai entre todas as outras dimensões que você está utilizando. Aqui na tabela fato vai ter o ID de cada uma dessas dimensões para gerar um fato. Então vai ter lá o ID do dia, 20/08/2014 vai ser o ID do dia. O ID do cliente, 1. ID do livro, ID do produto, né? 1. ID da promoção, 0 ou nulo. ID da moeda, sei lá, 1. E assim vai. Quando você consulta essa informação da tabela fato, você vai ter os relacionamentos desses IDs com as tabelas de dimensões especificadas. Para que isso funciona? A gente tem um cara que a gente usa muito em cima do analítico, do nosso Analysis Service, que é o que a gente chama de Mastery, são as nossas medidas. Essas medidas, elas são responsáveis para a gente poder criar as respostas que a minha área de negócio vai precisar responder. Por exemplo, minha área de negócio precisa saber o total de produtos que foram vendidos. O total, ele é uma Mastery que usa o agregador de contagem, né? Para contar 1 produto, 2 produtos, 3 produtos, 4 produtos. Se a minha área de negócio precisasse, eu preciso do total de faturamento que eu tive em tal momento.
Já o total de faturamento usa um sum, né? Um agregador de sumarização, agregador de soma. Então ele vai somar o valor de um produto com o valor de outro produto, com o valor de outro produto, com o valor de outro produto e vai chegar no montante. A minha área de negócio precisa ter o ticket médio das vendas. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter uma métrica que vai calcular, vai tirar a média do valor ali. Então eu tive um produto de R$10, depois eu tive uma outra venda com 3 produtos que gerou mais R$30, depois eu tenho uma outra venda de mais um produto por mais R$10. Se você soma tudo isso aqui, você tem 5 produtos vendidos e você tem o valor de R$50. Quando você tira uma média, tira o ticket médio disso, você está usando um outro agregador, que é o agregador de média, que faz com que o seu resultado seja diferente. Então, se a gente olhar essas 3 formas de agregar a minha medida com sumarizadores diferentes, entrega para a nossa área de negócio, né, 3 informações diferentes que estão relacionadas praticamente à mesma coisa, né? Então, um é o total de vendas, que é um contador, então ele fez 3 vendas. O outro é um total de faturamento, que aí ele soma os meus produtos, então teve R$50 de faturamento. E eu tenho o ticket médio, que aí eu poderia ter o ticket médio por produto, né, que seria 5 produtos gerando o ticket médio de R$10, porque 5 produtos no total de R$50 geraria 10 por produto. Ou poderia ter o ticket médio de venda. Então, uma venda de 10, uma venda de 30 e outra venda de 10, ele me gerou 3 vendas de R$50. Isso daí daria cada venda ali um pouquinho mais de R$16, R$17, porque seria o somatório, né, o valor dessas 3 vendas, o ticket médio daria nessa faixa de R$16, R$17. Então você vê que é possível criar essas métricas e trabalhar com elas dentro do nosso análise de serviço. E são essas métricas que a gente precisa entregar para a nossa área de negócio. Quando a gente está especializando uma informação, por exemplo, eu peguei toda a informação da minha medida, né, por exemplo, o total de vendas, eu tenho lá R$50. Então, os R$50 foi todo o meu valor, o valor bruto que eu tive de vendas dos meus produtos. Se eu quiser especializar isso daí, por exemplo, por produto, eu posso pegar na dimensão produto, trazer uma informação para cá, e ele vai falar assim, aí eu tenho desses R$50, R$10 foi o produto tal, R$20 o produto tal, R$30 o produto tal, 50 centavos esse outro produto. Ele faz essa derivação, ele vai especializar a informação dentro daquele detalhe, tá ok? Vamos ver como isso funciona aqui dentro da minha plataforma. Olhando a forma que a gente cria o cubo, né, apontando para aquela tabela fato que está aqui no centro da tela, como Fact Internet Sales, e eu tendo as dimensões aqui orbitando essa minha tabela fato, ele vai poder fazer o detalhamento dessa informação. Eu faço a publicação, analiso essa informação e é permitido com que eu consiga navegar dentro desses dados já processados e consumir essa informação para a gente, né? Então, por exemplo, olhando as métricas que a gente tem aqui dentro, por exemplo, do total de vendas, eu vejo que eu tenho aqui um número bem grande de vendas dos meus produtos. Eu quero olhar isso aqui por produto. Reparem que a informação, da forma como ela está aqui, a grosso modo, ela não me mostra detalhes muito precisos do que eu preciso, né? Ela me mostra a informação real. Então, por exemplo, eu vejo que o produto 214 vendeu 78.027. Eu vejo que o produto 222 me vendeu 74.353. Só que eu não sei o que é cada uma dessas informações. Eu posso voltar aqui na minha estrutura, né? Por exemplo, olhar aqui para produto e mexer na forma como esse produto está sendo apresentado. Reparem que hoje, da forma como ele está aqui, ele só tem o ID do produto, só o Product Key. Eu vou pegar aqui o English Product Name, vou trazer para cá, eu vou reprocessar a minha informação, só para a gente conseguir ver essa informação publicada dentro aqui da solução, e eu vou conseguir olhar o meu produto agora não só com o ID, mas sim com o nome do meu produto,
porque isso é o que faz coerência para a gente conseguir analisar o que aquele produto de fato vendeu, né? Então vamos ver aqui. Se eu voltar novamente aqui no meu browser e eu vou dar um refresh, só vou me reconectar aqui a minha base de dados. Novamente eu vou pedir aqui o total de vendas. Eu não quero mais o Product Key. Eu quero agora, aqui dentro de Product, cadê? Eu tenho aqui o English Product Name. Quando eu puxo para cá, agora faz mais sentido, né? Agora começa a aparecer, eu vejo aqui que o Classic Vest tamanho L, né, tamanho grande, me vendeu 12.352 dinheirinho, né, a unidade monetária, no caso aqui é o dólar, dessa minha representação. Só que ainda isso aqui não me parece ainda uma unidade monetária, né? A gente pode alterar isso daqui. Eu posso voltar aqui na minha estrutura do cubo e falar que essa minha mastery de sales amount aqui, vou mexer nas propriedades dela, falando que o tipo dela vai ser currency. Então ele vai fazer o deploy dessa informação. Deixa eu só fazer o deploy aqui. Vai fazer o deploy dessa informação e vai permitir com que agora, ao eu analisar aquela informação para saber o quanto de cada um desses produtos foi vendido, eu vou voltar aqui e dar um reconnect aqui. Eu puxar para cá e analisar isso aqui, por exemplo, no Excel, ele vai permitir com que eu consiga olhar esse meu sales amount aqui. Reparem que ele já está com valor monetário, né? Eu colocar aqui o meu produto, ele vai falar o quanto cada um produto vendeu em forma de dado monetário, ok? Isso faz com que a minha solução fique muito rápida para a gente tomar decisão. Quando eu estou olhando para cá, eu consigo, por exemplo, saber, né, o quanto foi vendido aqui em cada, o quanto de venda eu fiz em cada um desses meus produtos, mas eu também consigo ver, por exemplo, vamos pegar aqui uma informação, em que território foi feito, né? Eu posso jogar aqui a coluna, eu consigo ver em qual território. Só que como ele também está só com a chave do meu produto, né? Está aqui, chave do produto 1, chave do território. Território 1, território 2, 3, 4, ela fica ruim de ser visualizada. Da mesma forma que a gente fez a modificação da estrutura do produto, eu também posso fazer a modificação da estrutura do meu território. Por exemplo, posso voltar aqui nessa minha estrutura e puxar aqui a região, por exemplo, né? Ou então o país. Puxo para cá, vou salvar, vou fazer novamente aqui o processamento da minha informação. Existe uma diferença entre o processamento e o deploy. O deploy simplesmente publica a alteração que você está fazendo em cima da sua camada de apresentação, né? E o processamento, ele vai processar os dados de novo. Como eu estou alterando a estrutura que ele está utilizando para mostrar a informação, eu estou reprocessando o dado aqui de dentro, tá ok? Volto aqui no cubo, venho aqui em browser, vou fechar aqui o Excel, só para não ter problema. Vou abrir o Excel novamente. Reparem que agora, né, se eu puxar aqui o sales amount, o nome do meu produto, jogando isso para as linhas aqui, eu pegar aqui no meu território o country, repare, Australia, Canada, France, Germany, United Kingdom, United States. São os países que estão com aquela informação plotada para ele. Se agora eu puxar para baixo aqui dessa coluna a region, ele vai mostrar para a gente cada uma dessas regiões. Então, aqui no caso, só Estados Unidos tem a região segmentada, né? Então, ele vai mostrar aqui dentro dos Estados Unidos, tem a região central, a região Northeast, Northwest, East, Southeast e Southwest. Então, ele consegue separar para a gente cada uma dessas regiões e criar uma inteligência. Aí, se eu quisesse analisar, por exemplo, somente os Estados Unidos, ignorando os outros mercados, poderia simplesmente filtrar aqui, mandando ele mostrar somente a informação que está selecionada, que era United States. Então ele vai ignorar as outras informações e vai mostrar isso aqui para mim. Ele não está alterando a camada por trás, né, o back-end na nossa solução. Ele está alterando simplesmente o Excel, que é a camada de apresentação. Tá? O banco de dados por trás, o banco de dados analítico, que está aqui também, armazenado no SQL Server, que é esse outro íconezinho. Se você reparar,
Aqui a gente tem um ícone que é um cilindro, né, que é o banco de dados transacional, e a gente tem um banco de dados que é um cubo, que é esse banco de dados do analítico. Se você olhar para cá, eu vou dar um refresh aqui, a gente tem aquela base de dados que a gente acabou de criar, chamada SSAS Conab, justamente para ler essa informação. E se eu vier aqui nas minhas dimensões, né, e olhar as dimensões que a gente tem, são exatamente as dimensões que a gente está utilizando lá da plataforma, ok? Que a gente está acabando de criar. E aqui eu também poderia criar uma nova consulta, escrever o consulta MDX, ou então puxar os valores para cá, né? Ele começaria a montar a consulta MDX para a gente e poderia depois executar e consumir essa informação através da plataforma utilizando o código MDX, Multidimensional Expression, ok? Que não é o caso do que a gente vai fazer agora. Então aqui a gente conseguiu, olhando o que a gente tem de plataforma dentro do Analysis Services, consumir uma informação que veio do Data Warehouse, que por sua vez veio lá do meu banco relacional, que pode ter sido alimentado por uma ou mais origens de dados. Então, por exemplo, li informação de vários bancos de dados, um Oracle, um DB2, um MySQL, um SQL Server, um arquivo TXT, um arquivo CSV, peguei tudo isso daí, através das origens do Integration Services, joguei para dentro do banco de dados SQL Server ou qualquer outro banco, tá? Armazenei ali dentro. Fui no meu fui no meu banco relacional, criei o meu Data Warehouse, consumindo as informações dessas origens e consolidando todas de uma forma fácil e limpa para o meu banco de dados analítico poder trabalhar com esses dados. Vim no meu Analysis Services, consumi as informações do meu Data Warehouse e processei a informação como eu precisava, né? Criei ali a minha fato, criei a minha dimensão, criei a minha mestre, defini como queria ser trabalhada e gerei meu banco de dados analítico e armazenei ele dentro da engine do SQL Server Analysis Services, ok? O próximo passo agora, que seria o quarto item da nossa solução, é onde eu vou poder criar o meu relatório para consumir a informação e poder deixar algum gerente, algum tomador de decisão fácil, deixar ele ter uma fácil visualização dessa informação. Por exemplo, eu vou ler a informação dos meus clientes, vou ver os meus pedidos e vou ver o quanto isso gerou de lucro para mim ou o quanto isso gerou de venda, né? Por exemplo, eu posso fazer isso aqui utilizando o meu Reporting Services, que é a plataforma nativa do SQL Server para geração de relatórios, tá ok? Da mesma forma que a gente conectou ao SQL Server nas outras ferramentas, ali, tanto no Integration quanto no Analysis Service, eu também preciso me conectar em alguma base de dados aqui do Reporting Service. Reparem que eu tenho uma porção de possibilidades de fazer essas conexões. SQL Server, Oracle, SAP, o NetWeaver, né, o BI, posso me conectar no SharePoint, no Hyperion, no Teradata. Então vai ter bastante gente de Oracle também apresentando informações aqui na Conab e eles vão, por exemplo, falar de Teradata, falar de Hyperion, acho que alguém vai falar de SAP também. Então tem várias plataformas que estão sendo apresentadas aqui no congresso que você pode utilizar como origem de dados para fazer um ETL, para fazer um cubo ou então para tirar seu relatório. É muito tranquilo fazer esse tipo de conexão utilizando essas soluções da Microsoft, tá ok? Da mesma forma que a gente se conecta a um banco de dados, eu preciso me conectar a uma origem desses dados, então a um dataset. Então no caso, eu criei uma consulta qualquer aqui, puxando algumas informações de pedido com o meu cliente, com o produto e consegui visualizar essa consulta aqui. Poderia ter criado, por exemplo, aqui no Query Builder, no Query Design, que ele abre o Query Builder, eu consigo escolher aqui, montar relacionamentos e trazer todas as tabelas para cá, qual tabela eu quero me conectar e qual tabela se relaciona com o que, qual campo, né, qual variável dessa tabela eu vou trazer para dentro da minha estrutura, quantas amostras, quantas observações dessa tabela eu quero trazer. Enfim, você consegue montar toda essa estrutura aqui dentro e fica de uma forma muito fácil para você trabalhar. Isso daí funciona muito bem. Vou cancelar, sim.
funciona muito bem quando a gente está trabalhando com BI, porque eu posso trabalhar, eu posso trazer consultas já prontas para cá, que o meu pessoal de desenvolvimento, utilizando o TSQL ou no Oracle ou PLSQL ou alguma outra linguagem, eles podem montar para a gente, nos enviam essa consulta e a gente consegue trabalhar com ela e colocando aqui dentro, tá ok? Então fiz essa consulta e aqui eu vou criar um relatório novo, né? Então eu vou pegar, fazer esse relatório aqui, fazer ele do zero, vamos lá. Aqui no Reports, botão direito aqui, Add New Item, vou escolher relatório, vou chamar ele aqui de, sei lá, Sales 2, para ele fazer minha venda aqui. Nesse momento eu preciso informar para ele, cadê aqui, View, Report Data, preciso informar para ele qual que é o dataset ou quais são as origens de dados que ele vai consumir, né? Botão direito aqui, vou adicionar o dataset, vou para aquele dataset que a gente já tem, ok. Nesse momento eu fiz uma conexão, eu criei o meu arquivo de relatório e falei para ele se conectar, né? Crie um relacionamento, crie uma conexão com aquele dataset que a gente acabou de criar, que tem todo aquele texto da consulta que a gente está utilizando, né? Agora aqui na minha toolbox eu vou puxar aqui uma tabela qualquer, né? Aqui nessa tabela eu vou adicionar aqui o nome do produto, a quantidade e o valor total que eu tenho retornando daquela minha consulta. Vou dar um preview aqui, ele vai mostrar para mim, o produto aqui, esse AWC Logo Cap, quantidade foram 2 e o total foram 10,37. Da mesma forma que a gente fez a formatação do valor dentro do nosso análise de service, eu também posso fazer aqui dentro, né? Botão direito, Text Box Property, eu venho aqui em Number, falo que ele é um Currency, e aqui eu tenho um pouco mais de flexibilidade, olha que bacana. Eu posso mudar o símbolo aqui, por exemplo, para português, cadê real? Aqui ó, real português. Posso usar o separador de milhar ou não, posso colocar um espaço entre o símbolo do RS e o valor. Vou colocar aqui, vou dar OK. Vou expandir um pouquinho esse cara aqui e vou expandir também o nome do produto. A quantidade aqui eu posso dar uma diminuída. Um ponto interessante, eu posso colocar aqui, alterar o nome da minha coluna, que isso aqui não vai afetar em nada o nome da minha origem de dados, né? Vou dar um preview novamente aqui. Reparem que agora ele já mudou a quantidade, mudou o valor que eu tenho de tamanho em cada uma das minhas colunas. E ficou aqui, né? Produto, quantidade total. Agora já ficou formatado aqui a informação correta e segue a vida. Posso formatar, se eu quisesse, aqui o meu cabeçalho, né? Reparem que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer design. Então vai ficar muito mal feito isso daqui, mas vai dar para vocês verem que é possível fazer essa modificação das informações aqui. Agora já quebrou aqui a quantidade, vamos lá. Beleza? Produto, quantidade, valor total, super simples de trabalhar. E é possível também agrupar algumas informações. Por exemplo, posso adicionar um item novo aqui. Vou adicionar um grupo aqui, falando que era um grupo parent, falando para ele mostrar para mim a partir das ordens, né? Então, vai mostrar para mim o order aqui. E cada uma dessas ordens, ele tem os produtos atrelados a ela. Outra coisa que eu posso fazer aqui, que também fica muito fácil, eu posso vir aqui nesses detalhes que ele acabou de trazer, né? Nas propriedades. Eu posso mudar a forma como ele está apresentando. Em vez dele apresentar já expandida todas aquelas ordens, eu posso falar para ele, cria a ordem, né, agrupando por ordem, só que faz o que a gente chama de collapse, né? Ele traz essa informação já não expandida, mas encurtada aqui, ela comprimida aqui dentro da solução. Aí se você clica para ele abrir, aí sim ele abre aquele item e mostra os detalhes que você tem em cada uma cada um desses pedidos, né? E mostra o produto, mostra a quantidade que eu tenho e o total desse meu produto, tá ok? Então isso daqui é uma camada de apresentação que a gente tem para consumir informação da nossa base. Essa é a quarta ferramenta que eu queria mostrar para vocês
Agora a gente vai entrar no quinto passo, que é fazer predição. Por que eu estou falando de fazer predição? Normalmente quando a gente tem um site de e-commerce, eu tenho um sistema de venda, é muito comum a gente fazer recomendações com base em dados históricos. Por exemplo, eu comprei um HD externo para o meu notebook e o site, o e-commerce me sugere: olha, quem compra esse HD externo também compra esse case de proteção, compra esse antivírus para garantir que os seus dados não vão ficar infectados, compra também, sei lá, esse cadeado para você prender o notebook. Isso daí não fica um sujeito lá da empresa cadastrando assim: olha, eu vi aqui que o Diego Nogari comprou o HD externo, comprou o case de proteção e comprou o antivírus. Eu não tenho um funcionário que fica cadastrando isso para mim. Eu preciso analisar os dados nesse grande volume de vendas que a gente tem nos e-commerces hoje em dia e fazer um processo que faça alguma recomendação ou trabalhe com algum algoritmo por trás que tenha uma inteligência de negócio que faz com que aquilo seja automatizado. Existem vários algoritmos, inclusive dentro do nosso próprio SQL Server, que faz esse trabalho. E é justamente isso que a gente vai mostrar agora. Eu vou pegar aqui o meu Data Mining, que mostra pra gente como é possível trabalhar com essas soluções, né? Aqui, da mesma forma como a gente fez no Analysis Service, como a gente fez no Reporting Service, eu vou me conectar a uma base de dados, vou me conectar a um dataset. No caso aqui, eu estou me conectando a uma view, onde eu tenho uma apresentação que fala qual item foi vendido e quais são os pedidos, né? Então, o order number do meu produto, o order number do meu pedido e quais produtos foram incluídos lá dentro. Então, produto 1, produto 2, produto 3. E eu tenho uma outra tabela que eu estou fazendo as compras do meu produto, né? Então, ele faz essa relação entre esses dois objetos. Aqui dentro da minha Mining Structure, eu tenho várias camadas de apresentação, vários algoritmos de mineração de dados que eu posso utilizar para gerar essa inteligência por trás do meu processo. Então eu posso usar aqui regras associativas, posso usar clustering, né, para agrupar informações, muito utilizado isso aqui para detecção de fraude. Posso usar árvore de decisão, redes neurais sintéticas, redes neurais que simulam redes neurais artificiais, é o nome certo, que simulam o funcionamento do cérebro, tendo sinapses e correlacionamento entre os nós, sendo os neurônios. É bem interessante o processo. Time series, que a gente consegue criar sequências temporais para analisar o que aconteceu no passado e fazer uma predição de futuro com base nesses dados do passado, e por aí vai. Isso dá uma porção de análise que é possível fazer a partir daqui, tá ok? Aqui, nesse momento, para trazer para a nossa apresentação aqui, eu criei uma estrutura, né, baseado em pedidos e produtos. Então, quando eu adicionar no meu carrinho de compras ali o meu produto HD externo, eu quero que ele fale: quem comprou HD externo também comprou isso, isso, isso. E isso aqui funciona muito bem, né? E é a partir dessa combinação que ele monta, por exemplo, esse tipo de cenário, que isso aqui é uma regra associativa, né? Então eu vejo que quem comprou a ML Mountain Tire, né, que é o pneu da mountain bike, também comprou o tube, comprou uma Sport 100 e comprou um patch kit. Quem comprou aqui o long sleeve logo jersey, né, ele comprou também um cycling cap, comprou um Fender set, um water bottle e o Sport 100. E tudo isso daqui eu consigo utilizar ferramentas que fazem essas recomendações, que fazem essa sugestão de conteúdo para mim. Então eu consigo, através de consultas, né, que eu posso vir aqui, por exemplo, e consultar essa minha informação através aqui da minha query, posso pegar essa query e jogar isso daqui dentro de um programa lá, uma aplicação web, por exemplo, em ASP.NET, em Ruby, sei lá, um console feito em Java, qualquer coisa. Aí a partir desse momento, né, eu passo uma informação para ela. No caso aqui, vou tirar esse daqui, né,
eu vou pegar, por exemplo, water bottle, tá aqui, vou adicionar aqui, vou dar OK. Nesse momento ele alterou minha consulta aqui, né, para water bottle, e se eu olhar o resultado dela, ele vai falar para mim, water bottle se comunica fortemente, né, em 3 níveis de força, com mountain bike cage, com road bottle cage e com road 750. Tudo isso daqui ele está sendo consumido através dessa inteligência. Então eu poderia deixar o meu site ou o meu e-commerce ali, quando o meu usuário clica para visualizar ou clica em comprar um water bottle, eu posso sugerir, eu posso recomendar para ele esses 3 itens aqui, que são itens que estão correlacionados diretamente àquele item que ele acabou de adicionar. Supondo que ele também adicionou aqui o Mountain Bottle Cage, vamos ver o que mais que ele sugere quando eu adiciono esse outro item, né? Mountain Bottle Cage. Então, Mountain Bottle Cage, adiciono aqui, vai adicionar 2 itens, vai alterar minha consulta aqui para esses 2 cenários. Vamos visualizar o resultado de novo. Repara que agora ele mudou. Por que ele mudou? Porque agora eu tenho 2 itens adicionados. Então, normalmente, pessoas que compraram aqueles 2 itens também compraram esses aqui. Então, acaba acontecendo que um produto acaba puxando o outro, um produto puxa o outro, e você aumenta o ticket médio da sua venda, aumenta a felicidade do seu cliente, porque para ele está correlacionando o item no outro, tá ok? Então, assim, com esses 5 passos, né, com essas 5 ferramentas, a gente consegue navegar muito bem e entregar as soluções para melhorar a sua tomada de decisão, melhorar a tomada de decisão do seu gestor, do seu Business Decision Maker, tá ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Voltando aqui para a apresentação, só quero deixar aqui de novo, né, deixar aqui o meu e-mail. Então, quero agradecê-los demais a participação e aqui na Conab, né, no primeiro Congresso Nacional Online de Business Intelligence. E caso tenham interesse, por favor, fique à vontade para mandar e-mail. Eu respondo na medida do possível todos os e-mails com uma certa velocidade, uma frequência grande até. E queria deixar aberto para vocês esse canal de comunicação. Também, se tiverem interesse em aprender um pouquinho mais sobre essa parte de BI, utilizando o SQL Server, fique à vontade para comprar o livro. Esse livro do Banco de Dados Relacional, A Tomada de Decisão, ele está disponível tanto na Amazon.com.br quanto na Saraiva.com.br. É só ir lá num desses 2 sites, procurar por Diego Nogari ou pelo nome do livro e vai ser relacionado para vocês, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Vou voltar aqui. E eu espero que aproveitem o resto do evento de vocês, tá ok? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.